Livro de Gênesis, capítulo 49. A partir do verso 8. Diz assim o texto bíblico: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem um bastão de entre seus pés, até que venha Siló. A ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, Senhor, nós amamos a Tua palavra. E quanto mais meditamos nela, quanto mais conhecemos, mais aumenta o nosso amor por Ti, Senhor, mais aumenta, ó Deus, a nossa alegria pela revelação da Tua palavra, que nos mostra, ó Deus, o quanto o Senhor nos amou através de Cristo Jesus, Pai. E a minha oração nesta noite, Pai, é para que a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que me trouxe tanta alegria, Pai, isso também possa ser transmitido ao Teu povo nesta noite, provocando alegria, provocando, ó Deus, confiança em Ti, provocando, Senhor, a certeza de que o Senhor está no cuidado das nossas vidas. É isso que eu te peço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Mais uma vez o nosso irmão Marcos, nossa irmã Alessandra estão aqui, né? Carlos, perdão Carlos, acertei o nome dela agora, mas o diácono Carlos veio pela manhã, então quem não ouviu pela manhã, casal querido aqui da igreja, pode abraçá-los no final do culto, né? O título dessa palavra, meus irmãos, é Judá, passado, presente, futuro. Quando nós lemos o livro de Gênesis, quais são os personagens que aparecem neste livro que logo nós lembramos? Quais são os principais personagens que quando a gente lê o livro de Gênesis logo aparece? Quem são? Abraão, Jacó, Isaac, Noé, José, né? Mas certamente esses são os personagens principais, mas numa leitura recente do livro de Gênesis, eu fui direcionado a prestar atenção nesse personagem, Judá, né? Judá. A minha curiosidade, né, se deu pelo fato de Moisés, que é o autor do livro, né, dentro dos estudos teológicos, Moisés é considerado o autor do Pentateuco, o autor de Gênesis. Então, minha curiosidade se deu pelo fato de Moisés colocar uma história sobre Judá, que aparentemente não faz sentido quando a gente lê o texto de Gênesis, né? Não faz sentido dentro da história de próprio José. Você está lendo Gênesis lá, daqui a pouco está contando de José, daqui a pouco vem um episódio da vida de Judá, né? Esse episódio está entre o capítulo 37, o capítulo 38, capítulo 37 fala da venda de José pelos seus irmãos para se tornar escravo, e antes de falar lá do momento em que José chega na casa de Potifar, no capítulo 39, Moisés fala do episódio onde Judá tenta enganar sua nora, e acaba surpreendido por uma trama que ela faz, né, dentro da lei judaica, dentro da lei daquele tempo.
um homem que casasse com uma mulher e não desse filhos, a lei determinava que o irmão deste homem deveria casar com a mulher para poder dar filhos ao homem que morreu, né? Então a trama acontece exatamente nisso. Judá tem 2 filhos, tem 3 filhos na verdade. O primeiro casa com essa mulher, não tem filhos, morre. O segundo casa, mas se recusa a dar filhos para esta mulher. Isso está lá no capítulo 38, a gente conhece bem a história. E o que era mais novo, Judá fala assim, não vou entregar esse meu filho porque ele é muito novo, e engana a sua nora dizendo, quando ele for crescido eu cumpro lá a lei, mas ele cresceu e ele não cumpriu a lei. Então parece estranho isso, né? Por que Moisés coloca a história de Judá entre esses episódios na vida de Moisés, na vida de José, perdão? E a minha pergunta foi, por que Moisés colocou essa história aqui? Relendo os capítulos anteriores, eu percebi que junto com a história de José, e essa é a minha percepção, né, que junto com a história de José, Moisés está contando em paralelo a história de Judá. Certamente a história de José é a principal, mas junto com a história de José, Moisés também está contando a história de Judá, a transformação que Deus operou na vida daquele homem. E esta descoberta me fez louvar e exaltar o Senhor, pois me confirma, e confirma também aos irmãos, que não há pessoa perdida para Deus. Não há pessoa perdida, né? Ele salva quem Ele quer, Ele muda o mais endurecido coração. Eu vou estar aqui expondo a palavra, né? E nós vamos ver, Ele fez isso na vida de Judá. Ele fez isso nas nossas vidas. Ele pode fazer isso em qualquer homem, em qualquer mulher, porque Ele é poderoso para isso. O texto base, né, o texto que eu li, talvez num primeiro momento você não vai entender, né? Pastor, leu um texto meio estranho nesta noite. Esse texto nos conta, né, um momento especial. Eu li do verso 8 ao verso 12, porque, na verdade, o início do capítulo 49 é Jacó, o patriarca, um dos patriarcas, já prestes a morrer, ele quer abençoar os seus filhos. Ele manda chamar os seus filhos e vai abençoando um a um, né? E eu li justamente a porção em que ele está abençoando Judá, em que ele está ali abençoando Judá. As palavras que ele direciona para Judá são palavras fortes e cheias de significado, meus irmãos, e que a gente vai compreender os significados. Talvez você lê o texto e não compreende os significados num primeiro momento, mas à medida em que nós formos abrindo esses significados, você vai ver e vai glorificar a Deus, né? Palavras fortes e cheias de significados para os dias de Judá, mas não somente para Judá, mas também para aqueles que ele iria representar como uma geração. Então, para a geração de Judá, aquelas palavras também eram muito importantes. Então, alguém que leia o texto base, o texto principal, pode ser levado a pensar assim, poxa, Jacó direcionou palavras tão maravilhosas para Judá, dizendo aqui, né, Judá, teus irmãos te louvarão. Judá, ele encurva-se e deita-se como um leão, né? Judá, o cetro não se arredará de Judá. Alguém que lê essas palavras pode dizer assim, né? Poxa, Judá foi um bom filho para merecer palavras tão preciosas direcionadas para ele. Mas a minha pergunta é, será que Judá foi um bom filho? Será que Judá sempre foi um bom filho? Então vamos meditar aqui, vamos fazer aqui nesta noite, vamos descobrir aqui uma mini biografia da vida de Judá. Então vamos responder essa pergunta, quem foi Judá? Todos nós sabemos quem foi o pai de Judá, né? Já está logo declarado, quem foi o pai de Judá? Mas quem foi a mãe? Quem foi a mãe de Judá?
né? A mãe de Judá foi Lia, e a esposa desprezada, a esposa rejeitada. A história bíblica nos conta que Jacó amou Raquel e se comprometeu a trabalhar 7 anos para que o seu tio Labão desse Raquel por esposa a Jacó, né? Jacó trabalhou durante 7 anos, mas na noite em que Labão deveria entregar Raquel para Jacó, todos nós conhecemos a história, o que ele faz? Ele entrega Lia, né? E diz assim: Jacó, não é assim que se faz aqui na nossa terra, a mais nova não pode casar antes da mais velha. Antigamente tinha também até isso um pouco na nossa sociedade, né? Tinha que seguir uma ordem, as mais velhas tinham que casar antes das mais novas, mas naquela época era pior ainda. Então Labão disse: olha, não se pode entregar a mais nova antes da mais velha. E Jacó foi obrigado a tomar Lia como esposa. Lia queria ser amada por Jacó como Raquel era amada, e Lia achou que seria amada por Jacó dando filhos a Jacó, né? Isso iria acontecer se ela pudesse dar filhos. Naquela época também, dar filhos a um marido era algo muito precioso. Então Lia disse: o caminho para eu ser uma mulher amada é dar filhos ao meu esposo. Lia gerou o primeiro filho, chamado Rúben. Gerou o segundo filho, chamado Simeão. Gerou o terceiro filho, se chamou Levi, e nada mudou na vida de Lia. Ela continuava sendo a esposa rejeitada. Foi somente quando gerou o quarto filho, exatamente Judá, que Lia tirou a sua esperança de ser amada por Jacó e colocou os seus olhos em Deus. Abra comigo, né? Nós vamos fazer essa biografia juntos. Gênesis capítulo 29, Gênesis capítulo 29, verso 35. Então foi no quarto filho, depois de ter gerado o primeiro, segundo, terceiro, e nada mudou, foi no quarto filho que Lia, ao gerar esse filho, diz aqui o texto no verso 35, de novo, concebeu e deu à luz a um filho. Então ela disse, né? Esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá. E diz o texto que naquele momento cessou de dar à luz. Então Lia teve esse processo de ser uma esposa rejeitada, né, e ela sofreu isso. Então Jacó vem desta situação, dessa esposa rejeitada em relação ao seu marido. Não sabemos dimensionar quanto a diferença de tratamento entre Jacó e Raquel, e Jacó e Lia, influenciou na vida dos seus filhos. Nós não temos como dimensionar isso, a Bíblia não traz esses detalhes. O que podemos perceber, né, pelo relato bíblico, é que a relação entre os irmãos não era tão boa, né? A gente vai vendo isso, a relação não era muito boa. A Bíblia diz que uns tinham ciúmes, né, de outros, né? Especialmente os filhos de Raquel eram também mais amados pelo pai do que os outros filhos, né? A gente vê isso no relato bíblico, que se fazia uma túnica especial para José, né? José era destacado. Então ali vemos uma relação que não só permaneceu entre a relação marital, mas também foi para a relação dos filhos. E nós podemos perceber que a relação não era tão boa. Havia ciúmes e inveja de José, o filho da esposa amada Raquel. Esses irmãos então tramam, né? Nós conhecemos a história, porque Moisés está contando a história de José, e nós conhecemos bem a história de José, né? Os irmãos tramam em matar José. Mas o que Moisés, ao escrever o relato, está querendo mostrar é que Judá, naquela ocasião, também teve um papel, eu diria que de destaque,
para o tempo de sofrimento que José iria passar. Foi de Judá a ideia de vender o seu irmão. A ideia inicial era: vamos matar. Aí Rúben disse: não vamos matar. Jogaram ele numa cisterna, né? E quando Rúben deu uma distração, vem a ideia de Judá, dizendo: se a gente matar o nosso irmão, não vamos ganhar nada com isso. Vamos fazer o seguinte: vamos vender, porque vendendo ainda teremos algum dinheiro. Então, essa ideia de vender nasce desse Judá, que a gente está conhecendo um pouquinho mais detalhadamente hoje. Abra comigo, capítulo 37, versos 26 e 28. 37, versos 26 e 28. Note que Moisés está colocando o nome de Judá muitas vezes, justamente para isso, para que a gente veja o papel que Judá teve. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram José até o Egito. Então eu pergunto aos irmãos: quem gostaria de ter um irmão como Judá? Quem gostaria de ter um irmão como Judá? Alguém pode dizer assim: Deus me livre, né? Deus me livre ter um irmão como Judá. E de fato, até esse momento era esse o Judá que a Bíblia está descrevendo. Mas além de ser o arquiteto da venda de José, Judá também foi acumulando outros pecados graves. Como eu disse, ele teve filhos, e naquela época a sociedade se organizava em clãs, né? Não é como hoje, né? Então a sociedade se organizava em clãs. Um homem que casasse com uma mulher e morresse sem ter filhos com ela, a lei da época mandava que o irmão falecido casasse com a viúva e gerasse filhos para suscitar descendência ao irmão falecido, e desta maneira perpetuar o clã. A ideia era essa, era que o clã pudesse sempre ter ali uma quantidade de pessoas participando, especialmente homens, né? Quanto mais homens dentro de um clã, era melhor, para guerras, para disputas que aconteciam, né? Judá teve o primeiro filho, né? E esse, ao casar, morreu. Judá então mandou o irmão do falecido casar com a viúva, mas esse também fez coisas erradas, morreu sem deixar filhos. Então Judá decidiu quebrar a lei e não mandou o filho mais novo casar com a viúva. Ele disse, lá no capítulo 38, verso 11, diz assim: então disse Judá a Tamar, a sua nora: permanece viúva em casa de seu tio, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir na casa de seu pai. A verdade é que Judá mentiu para sua nora. Ele agiu com um estratagema, enganou a sua nora, né? E a gente depois vê no contexto do texto que a nora foi mais esperta do que ele, né? E ela conseguiu suscitar descendência para si, né? Então, diante desta passagem rápida pela biografia de Judá, eu pergunto: é este homem, com um passado tão sombrio, digno das bênçãos que Jacó profere sobre eles? É esse homem que ouve do seu pai: os teus irmãos te servirão, o cetro não arredará de ti, né?
dizendo bênçãos tão grandiosas sobre aquele homem. É esse homem que recebe essas bênçãos de seu pai? Certamente, meus irmãos, que ele não era digno. Até esse momento podemos dizer, não é esse Judá que era digno de receber as bênçãos de seu pai. E isso também traz uma reflexão para nós. Eu creio que olhando para o nosso passado, também nós podemos dizer, nós não éramos dignos da graça e da bondade de Deus. Nós não éramos dignos de tamanha graça e de tamanha bondade. Mas louvado seja Deus, Deus amou Judá. Louvado seja Deus, Deus te amou também, meu irmão. Deus nos amou também. Então a história de Judá começa a ser mudada a partir de uma série de experiências que ele passou em sua vida. Deus estava trabalhando na vida de Judá. E da mesma forma, meus irmãos, Deus, ouça isso que o pastor vai falar, Deus está sempre trabalhando para trazer para junto de si os seus eleitos, seja por experiências dolorosas e difíceis, às vezes de se compreender. Deus está sempre trabalhando para trazer os seus eleitos para perto de si. Pode estar longe, Deus vai trabalhar para trazer para perto de si. Pode ser um filho pródigo, Deus vai trabalhar para trazer para perto de si. Por experiências tranquilas, às vezes nem tão tranquilas, mas Deus vai estar trabalhando. E a história de Judá nos conta, que uma grande fome se acomete no mundo inteiro, no mundo antigo, no mundo de Judá, no mundo nos dias de Judá. E naquela época nós sabemos que todos teriam que ir ao Egito para buscar o alimento, pois o Egito era o único lugar que tinha alimento em abundância. Nós conhecemos essa história pelo prisma de quem? Pelo prisma da história de José, Ela é muito mais conhecida pelo prisma da história de José. Mas eu quero fazer os irmãos nesta noite olharem essa mesma história pelo prisma de Judá. Moisés nos oferece também esse prisma. Às vezes a gente só olha o prisma de José, mas Moisés está escrevendo ali uma história principal, mas tem uma história paralela. A história de Judá, Moisés está contando, e também tem esse prisma. Judá e seus irmãos vão até o Egito uma primeira vez para buscar alimentos. E lá nós conhecemos a história que ele tem contato com seu irmão José. Mas ele não sabia que era José. Ele tem contato com seu irmão José, que é governador do Egito, sem saber que era José. E nesta ocasião, nós, pelo prisma de José, nós conhecemos, José cria uma estratégia, cria uma estratégia, pois sabia que seus irmãos teriam que voltar uma segunda vez. Os alimentos que eles levaram iriam acabar em alguns meses, e José sabia que aquela fome que se abateu sobre o mundo, pela profecia, era uma fome que iria durar 7 anos, então José sabia que os seus irmãos iriam voltar uma segunda vez. Então José cria um estratagema, porque ele queria que trouxesse qual irmão dele? Benjamim, o mais novo, que era irmão não somente dele com o pai, mas era o irmão dele também com a mãe. Esse não foi levado. Jacó disse, não, vão vocês, mas esse daqui não, que eu já perdi o meu filho mais velho, o meu filho amado, o filho de Raquel mais velho, amado, vocês não vão levar o mais novo, para que não aconteça a mesma coisa. Mas José cria um estratagema dizendo, eu quero ver o meu irmão, eu quero estar com o meu irmão. E José sabia que os seus irmãos teriam que voltar ao Egito de novo, e ele os intima, dizendo, olha, se vocês voltarem aqui novamente, vocês só poderão voltar se trouxerem o vosso irmão junto com vocês, porque senão eu vou tratar vocês como espiões, vou prender vocês, vocês estão mentindo.
E o interessante, quando a gente lê o texto bíblico, é que na maioria, em diversas vezes, Moisés o texto é tão rico, que Moisés bota na boca dos seus irmãos a seguinte expressão: nós não vamos fazer isso porque nós somos homens honestos. E quando eu li esse texto, eu falei: honestos? Quase mataram o seu irmão José, tramaram, fizeram tantas coisas erradas, e José ali cria esse estratagema porque queria ver o seu irmão mais novo. E foi nesta segunda viagem, que os irmãos teriam que fazer ao Egito para buscar novos alimentos, é que vemos um relato maravilhoso de uma conversa que Judá teve com seu pai, Jacó, que obviamente não queria que nessa segunda viagem levasse Benjamim. E há um relato aqui, uma conversa maravilhosa no capítulo 43, nos versos, eu estou lendo só alguns versos principais, irmãos, mas depois os irmãos que estão anotando, leiam uma porção maior. Capítulo 43, versos 8 e 9. Conta a conversa de Judá com o seu pai, Jacó. Jacó não queria deixar, Judá vai insistir, e no verso 8 diz assim: com isto disse Judá a Israel, no caso Jacó, seu pai: envia o jovem comigo, e nós o levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. E olha o que Judá disse para o seu pai: eu serei responsável por ele, da minha mão requererás, se eu não te trouxer e não te puser à presença, eu serei culpado para contigo, para todo sempre. É o mesmo Judá que vendeu o seu irmão lá atrás. Agora é um Judá diferente, se comprometendo com seu pai, dizendo: eu vou ser responsável por ele. Se alguma coisa acontecer com ele, pode requerer isso de mim mesmo. Então o Judá, que antes foi um agente para vender José, agora se compromete com o seu pai para proteger o seu irmão. Os irmãos percebem a diferença que está acontecendo? Os irmãos percebem a diferença? Moisés está querendo mostrar isso, essa diferença que está acontecendo na vida de Judá. Antes vendeu o seu irmão, agora se compromete com o seu irmão. Mas nós sabemos, irmãos, que as coisas não saíram muito bem. José mais uma vez cria uma situação que fazia Benjamim ser culpado de roubo. José bota lá um copo, um dos sacos, justamente no saco de Benjamim, no saco de alimentos, para que Benjamim fosse culpado de ser um ladrão, porque na verdade José queria reter Benjamim com ele. Judá, que havia se comprometido com seu pai, obviamente não poderia voltar para casa sem o irmão mais novo. E por isso, mais uma vez nós vemos uma transformação na vida de Judá. Por isso, mesmo correndo risco, porque até esse momento Judá não sabia quem era aquele homem com quem ele estava tratando. O que Judá sabia é que aquele homem com quem ele estava tratando era um homem poderoso. Era um homem que tinha autoridade em todo o Egito para mandar prender, para mandar matar, para mandar fazer o que quisesse. Então é esse homem com quem Judá está tratando. E por isso, mesmo correndo risco, diante de um governante tão poderoso, Judá se anima para interceder em favor do seu irmão Benjamim. Quando José cria o estratagema e quer reter Benjamim, é Judá que toma coragem. É esse Judá, o mesmo Judá que vendeu José lá atrás, é esse Judá que toma coragem para ir diante do governante todo-poderoso para interceder em favor do seu irmão. E lá no capítulo 44, nos versos 14 a 18, diz assim:
E chegou Judá com seus irmãos à casa de José, e este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhe José: que é isso que fizestes? Não sabias, vós, que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Né? José revelava sonhos, José tinha essa dom de Deus, né? Então José diz assim: vocês não sabiam que eu poderia descobrir qualquer coisa que vocês fizessem? Então disse Judá, então mais uma vez Moisés está colocando Judá aqui na cena. Então disse Judá: que responderemos a meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, e eis que somos escravos de meu Senhor, tantos nós, como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem cuja mão foi levado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Irmãos, isso nos mostra algo maravilhoso. Estamos vendo aqui uma mudança acontecendo na vida de Judá, e isso nos mostra algo maravilhoso. Deus pode fazer com que pessoas que foram agentes de destruição se tornarem agentes de reconstrução. Deus é poderoso para fazer com que pessoas que foram instrumentos de inimizade e divisão se tornarem instrumento de unidade e de paz. Deus é poderoso para fazer tudo isso. O Judá que vendeu o seu irmão como escravo, agora intercede para que o irmão mais novo não se torne um escravo. Olha a mudança. Parece que Deus está ali brincando, né? Dizendo assim: olha a mudança que eu faço. Você que vendeu como escravo teu irmão, agora é você que vai interceder para que o mais novo não se torne um escravo. Deus estava trabalhando em Judá, meus irmãos, e eu creio que é deste jeito que Ele faz na nossa vida também. Muitas vezes Ele quer transformar e nos levar para uma vida de maior intimidade, e Ele vai fazer isso por meio de experiências que às vezes a gente nem entende. Ele vai trazendo as experiências para que através destas experiências a mudança aconteça. Eu digo aos irmãos nesta noite: não reclame das experiências que Deus tem te dado. Não reclame. É por meio delas que Deus está trabalhando na nossa vida. É por meio delas que Deus está transformando a nossa vida. Eu não sei você, mas eu já passei por muitas experiências, que quando eu passei por estas experiências, eu não entendi, mas lá na frente, eu passei a entender essas experiências. Quem já teve experiências assim? De não entendê-las no momento que você passava, mas depois lá mais à frente, aí você diz assim: ah, agora eu compreendo por que passei por isso. Agora eu entendo, né? Eu já passei por muitas que, graças a Deus, já tive a resposta de muitas delas. Mas eu confesso aos irmãos que outras, ainda que eu estou passando, eu estou aguardando a resposta de Deus. Tem algumas que a resposta é mais demorada. A resposta demora mais alguns anos. O pastor está aqui numa mensagem aqui de 40, 50, uma hora, falando um pouco da vida de Judá, mas tudo isso que o pastor está falando se deu em anos, se deu em momentos prolongados. Então há coisas que mais lá na frente é que nós vamos compreender. Mas o que nós devemos saber, meus irmãos, é aquilo que a Bíblia afirma: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que
servem a Deus. Judá, por suas atitudes, por suas atitudes da fase mais madura, ele chega ao ponto de se tornar agora um homem de confiança. Antes, um irmão ciumento, antes um irmão que desejava a morte do outro, mas agora, com o passar do tempo, se torna um irmão maduro ao ponto de adquirir a confiança do próprio pai. Jacó o designa para preparar a terra onde o clã iria morar, né? Chegou um momento em que José se revela aos seus irmãos, e José faz o convite dizendo: olha, traz meu pai, traz todo o clã para cá, e que vocês vão ter tudo do bom e do melhor, ficando aqui perto de mim. E eles indo para o Egito, é Judá, que tem a responsabilidade dada pelo seu pai, de estar ali indo à frente e preparando o caminho. No capítulo 46, verso 28, diz aqui o texto: Jacó enviou quem, meus irmãos? Quem é que Jacó envia? Judá, adiante de si até José, para que soubessem encaminhá-lo a Gósen e chegarem a esta terra. Então, nesse relato biográfico, contextual que nós fazemos, nós estamos vendo aqui esse Judá sendo transformado. E nós chegamos, né, a esse ponto de um Judá ciumento, um Judá que vendeu o seu irmão, agora é um Judá transformado, um Judá responsável pelos seus irmãos, um Judá que adquire a confiança do seu pai. Então, ao fazermos este percurso biográfico e contextual, aí sim, nós chegamos ao nosso texto base. O pastor fez esse percurso contextual para os irmãos entenderem o texto base. Aquele texto que a princípio parece um texto tão complicado, para a gente entender aquele texto base, a gente precisa entender a história de Judá, a vida de Judá, onde Jacó profere as bênçãos preciosas sobre a vida de Judá e sobre a descendência de Judá. Então vamos ler, mais uma vez, capítulo 49, nos versos 8 a 12. Então agora, talvez essa segunda leitura vai ser uma leitura em que você vai entender um pouquinho mais de coisas. É a esse Judá que Jacó está abençoando. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz, né, sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Então agora a gente consegue entender algumas coisas mais da vida de Judá. Ainda que estas palavras sejam relacionadas a Judá, filho de Jacó, elas parecem se relacionar a um outro Judá, ou melhor, aquele que viria da descendência de Judá. Ainda que essas palavras possam encontrar alguma aderência nesse Judá, né, que filho de Jacó, nós entendemos que elas também apontam para um outro que viria da descendência de Judá. E eu pergunto aos irmãos: você sabe quem é esse descendente de Judá? A quem Jacó, sem saber quem era, profetiza coisas tão preciosas? Os irmãos têm uma pista de quem seja ele? Quem é ele, meus irmãos? Quem é ele, igreja? Quem é ele, igreja? Sim, é Jesus. E isso fica claro com todas as letras, logo na abertura do Evangelho, logo na abertura do Novo Testamento. Vá lá comigo, Mateus, capítulo 1.
Mateus capítulo 1, olha quem aparece na genealogia de Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí continua, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó. E olha quem vem aí, meus irmãos. Olha quem vem, igreja, né? Gerou a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar. E alguém diz, de Tamar, pastor? Sim, é de Tamar, que está na genealogia de Jesus. Então nós vemos que tudo aquilo que aconteceu lá atrás, estava dentro de um plano muito maior, muito excelente. Então, entre os filhos de Jacó, não é José que aparece na genealogia de Jesus, é Judá. Se alguém tivesse que botar um dos filhos de Jacó na genealogia de Jesus, qual que você botaria? A gente botaria José, mas Deus botou Judá. Talvez você possa dizer, pastor, agora a ficha caiu, agora compreendi, porque que Jacó pronunciou lá atrás, bênçãos tão maravilhosas, envolvendo Judá. Jacó, mesmo sem saber, ele não estava só enxergando Judá, era o Espírito Santo, que estava enxergando um outro muito maior, o descendente de Judá, esse descendente de Judá que nós estamos falando aqui. Na verdade, estas bênçãos faz mais sentido, pode fazer algum sentido aplicada a Judá, mas agora nós entendemos que as bênçãos que Jacó profere, ela faz mais sentido aplicadas a quem, meus irmãos? A Jesus. Faz todo sentido quando nós aplicamos aquilo que Jacó disse lá atrás à pessoa de Jesus, porque só ele, meus irmãos. Então vamos voltar lá a Gênesis 49, agora lendo a partir dessa perspectiva, a partir da perspectiva de Jesus, né? Então é só Jesus, que aí sim, quando Jacó disse para Judá, Judá, teus irmãos te louvarão. Isso faz sentido para o Judá, filho de Jacó, mas isso faz pleno sentido quando aplicado a Jesus. É Ele que é digno da adoração de todos os homens, é Ele que é digno da adoração, sim, de seus irmãos. E esses irmãos, como nós aprendemos no domingo passado pela manhã, o que o apóstolo Paulo diz? Que ele é o primogênito entre muitos irmãos. É Ele que é digno de toda a adoração. Só Ele é digno plenamente de ser adorado pelos irmãos. Nem José, nem Judá era totalmente digno, mas Jesus é digno. Então a primeira parte das bênçãos de Jacó fazem sentido. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Judá, teus irmãos te louvarão. E mais, verso 8: a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Em outra tradução bíblica, a Bíblia coloca pescoço, né? Cerviz significa pescoço, né? Era uma forma de ferir os inimigos. E nós entendemos que só Jesus, só Ele pôde colocar a mão no pescoço do inimigo e destruí-lo em favor de seus irmãos. De que irmãos? Nós, que fomos salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Então, como nós aprendemos pela manhã, Jesus foi aquele que esmagou a cabeça da serpente. Então, essa bênção proferida a Judá, ela se aplica a Jesus. José e Judá foram irmãos. Quando a gente conhece a história dos irmãos José e Judá, nós entendemos que eles foram irmãos que fizeram boas ações em favor de seus irmãos, mas foram ações limitadas, foram ações que duraram por algum pouco de tempo,
mas somente Jesus, meus irmãos. A Bíblia diz que ele triunfou e derrotou os nossos inimigos. Continuando nas bênçãos que Jacó profere a Judá. Verso 9 agora. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. E diz o texto: encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? A irmã tirou as palavras da minha boca, viu? Viu como a irmã está ligada? A irmã está ligada. É por isso que nós cantamos: Ele é o leão, né? Ele é o leão. Então é bem exatamente dessa expressão aqui, isso, o leão da tribo de Judá que nós tanto cantamos. E o que Jacó está dizendo aqui é que, olha, o teu descendente, ele será um homem de autoridade, ele terá o poder, essa autoridade que o leão tem, e diz o texto: quem poderá ir contra ele? Quem poderá se levantar contra ele? Então só Jesus, irmãos, não é Judá que é o leão da tribo de Judá, é Jesus que é o leão da tribo de Judá, aquele que nenhum inimigo ousa enfrentá-lo, pois ele, como ele mesmo declarou na sua palavra: todo poder me foi dado. Ele diz em que dimensão? Nos céus e na terra. E aí a palavra de Jacó se aplica: quem ousa enfrentá-lo? Quem, como leoa, vai despertar o leão? Não tem como despertar o leão. Toda a autoridade pertence ao Senhor. Então, mais uma vez, a palavra de Jacó se aplica a Jesus. Não foi Judá que reinou para sempre. O texto diz aqui, verso 10: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Não foi Judá que reinou para sempre, então não faz sentido. Parece alguém que lê essa profecia e diz aqui: mas Jacó diz que Judá vai reinar para sempre, o cetro nunca vai sair da mão dele, e a gente sabe que não houve um reinado permanente de Judá. A monarquia de Judá acabou. Então de quem é que Jacó está falando, meus irmãos? Mais uma vez, Jacó está falando de Jesus, né? É Jesus que reina para sempre. E falando desse verso 10, a versão NAA, a Nova Almeida Atualizada da Bíblia, ela sugere uma tradução possível para este verso aqui. O verso 10 diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés. E aí essa frase que diz: até que venha Siló. A NAA sugere uma substituição para essa palavra Siló, em que ficaria assim este verso: até que venha aquele a quem pertence. Então, uma tradução possível, e que o próprio Jacó, na sua palavra, está dizendo, é apontando para um que viria, para aquele a quem pertence. E a ele, ou seja, a esse que virá, o que diz o finalzinho do verso 10? Obedecerão os povos. Então, com o respaldo do Novo Testamento, meus irmãos, nós podemos afirmar que as bênçãos de Jacó não foram só para Judá. As bênçãos de Jacó apontavam para quem? Para Jesus. Eu meditando nisso, irmãos, meu coração foi enchendo de alegria em descobrir isso. É Jesus. A Bíblia está falando de Jesus o tempo todo, igreja. Nós precisamos ler a Bíblia, como diziam os antigos, né, numa leitura cristocêntrica. Cristo está presente em toda a palavra, nós podemos ver. Então Cristo está presente aqui. É de Jesus que Jacó está falando. E o Novo Testamento nós podemos encontrar isso, né? Que as bênçãos de Jacó não foram só para Judá, mas especialmente para aquele que viria séculos depois, Jesus.
Por fim, as bênçãos de Jacó a Judá fazem referência também a algo que a um primeiro momento parece estranho, né? Vamos lá, no verso agora, finalzinho do verso 11, diz aqui, verso 11: ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. E o finalzinho do verso 11 diz assim: lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em que, meus irmãos? Em sangue de uvas. Essa finalzinho das bênçãos que Jacó profere sobre o seu filho, nós podemos dizer que aqui nós temos a cor mais forte do Evangelho. A cor mais forte do Evangelho não é o branco da paz. A cor mais forte do Evangelho não é o azul de um dia ensolarado. A cor mais forte do Evangelho, irmãos, é o vermelho, é o carmesim, é o sangue. É a cor do sangue que jorrou do Calvário. O sangue que nem Judá, nem José puderam dar em favor dos seus irmãos. Mas Jesus foi capaz de dar para se tornar o Salvador e o verdadeiro Senhor de seus irmãos. Então a cor mais brilhante do Evangelho, irmãos, é o vermelho, é o carmesim, é o sangue que jorra. Como Judá se apresentou a Jacó e disse, né, lá dentro do contexto, o que Judá disse para Jacó? Eu vou levar Benjamim e eu me comprometo por ele. Se for necessário, eu dou o que for necessário para trazer ele de volta. Então, como Judá se apresentou a Jacó e disse: se eu não trouxer Benjamim, você pode requerer o sangue dele de mim? Assim Jesus também foi ao Pai. Jesus foi ao Pai e disse: pode requerer o sangue deles de mim, pois eu vou me entregar para ser o pagamento pelos seus pecados. Judá não precisou entregar a sua vida, mas Jesus entregou a sua vida em nosso favor. Deus o Pai aceitou, e hoje aqueles que estão ligados a Jesus, o leão da tribo de Judá, esses estão assegurados na salvação que Cristo trouxe para nós. Amém, igreja? Eu não sei se os irmãos, eu não sei quanto aos irmãos, mas quanto mais eu compreendo a Bíblia, mais eu amo esse Deus, mas eu me encanto com este amor dele por nós, um amor que está declarado até mesmo numa história simples. Na história de Judá, quantas vezes a gente passa por essa história e vai passando, mas esses últimos dias o Espírito Santo me fez ali a ter essa história e ver o quanto que Judá nos fala a respeito de Jesus, quanto Judá revela Jesus. Deus sabia que Judá traria salvação, Deus sabia que de Judá ele traria a salvação para toda a humanidade. Deus conhece toda a história. O que Deus iria colocar lá em Mateus 1, verso de 1 a 3, dizendo: e Judá é da genealogia de Jesus. Então, para Judá estar lá na genealogia de Jesus, Deus teve que ir lá atrás trabalhar na vida de Judá, mudar Judá, quebrar Judá, transformar Judá. Por isso, mesmo que Judá vacilasse, tropeçasse, Deus insistiu em restaurar Judá e usá-lo para ser uma peça fundamental do seu plano eterno de salvação. Eu creio que Deus continua fazendo isso ainda hoje, irmãos. Nós podemos dizer quantos são os Judás que Deus quer usar para fazer coisas tremendas na vida deles mesmos
e através da vida deles. Quantos são Judás? Nós somos como Judá. Deus está trabalhando na nossa vida. Talvez você possa dizer, pastor, eu sou como Judá. Talvez você possa dizer, pastor, eu já vacilei, já tropecei tantas vezes, mas graças a Deus, hoje estou sendo um instrumento de Deus, na minha família, na minha igreja, e entre os meus conhecidos lá fora. Quem pode dizer isso e louvar a Deus por isso? Deus está trabalhando em nossas vidas, né? nos fazendo agentes de bênção, nos fazendo agentes do seu amor, da sua graça. Como eu disse, irmãos, Deus usa as experiências para nos mudar. Judá experimentou coisas dramáticas e até mesmo amargas, mas aprendeu e se tornou um abençoado. Talvez a bênção mais especial que Jacó deu aos seus filhos está relacionada a Judá. Então nós podemos dizer, Judá foi um abençoado. E eu creio, Deus quer fazer isso também na nossa vida. Deus quer fazer isso na tua vida, na minha vida, o mesmo que fez na vida de Judá. Mas para isso, o que precisamos fazer é não insistir nos nossos erros, é não insistir no nosso pecado, é não insistir no nosso orgulho, e somente assim seremos como Judá, abençoados, e depois ele se tornou o quê? Um abençoador, abençoando seus irmãos, protegendo seus irmãos, sendo um instrumento de bênção na vida de outros. E eu creio que Deus pode fazer isso na vida de um homem que foi filho de uma mulher rejeitada, de certa maneira até um ponto rejeitado pelo seu pai, sendo preterido por outros irmãos, mas foi esse homem que Deus escolheu amar, trabalhar e usar ele de uma maneira poderosa. Deus faz isso ainda hoje, meu irmão. Deus faz isso ainda hoje. Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus. Talvez você possa, tendo conhecido um pouco mais em detalhe a história de Judá, talvez você possa dizer, eu me identifiquei muito com isso que o pastor pregou nesta noite. Então, se você se identificou, louve a Deus e agradeça a Deus, dizendo, Senhor, obrigado por me amar, obrigado por me escolher, obrigado, Senhor, por fazer essa obra na minha vida. Então feche os teus olhos. Você que está aqui e que quer agradecer a Deus, levante as suas mãos, levante a sua voz, comece a agradecer a Deus. Se você entendeu a palavra nesta noite, se você compreendeu que se Deus fez isso na vida de Judá e colocou ele na galeria mais importante que um homem poderia ser colocado, na galeria daqueles de onde Jesus descendeu, de onde Jesus veio, Judá está ali. O homem que foi rejeitado pelo seu pai, o homem que era filho de uma mulher rejeitada, ele foi colocado por Deus ali nessa lista, porque Deus queria fazer dele um instrumento precioso, um instrumento que iria revelar o seu Filho Jesus, um instrumento que iria mostrar Jesus a nós, como foi mostrado nesta noite. E eu creio que Deus também quer fazer isso nas nossas vidas. Deus está fazendo isso nas nossas vidas, trabalhando nas nossas vidas, para que através de nossas vidas, Jesus seja revelado, Jesus seja exposto a esse mundo, Jesus possa ser conhecido por estas pessoas que estão à nossa volta, nossos familiares, nossos amigos, possam ver a transformação que Deus fez em nós, e perceberem que isto é obra de um Deus maravilhoso. Então você que entende essa palavra, você que reconhece a obra de Deus na tua vida, glorifique o Senhor e diga, Senhor, obrigado por tantas coisas maravilhosas que o Senhor já tem feito na minha vida. Senhor, nós te pedimos perdão também, Senhor,
por tantas coisas que o Senhor deseja fazer, e às vezes endurecemos o nosso coração, deixamos que o nosso orgulho fale mais alto, deixamos que a nossa, ó Deus, a nossa vontade prevaleça. Por isso, Senhor, eu coloco, ó Deus, a minha vida, coloco a vida da tua igreja diante do teu altar nesta noite, e te peço, Senhor, trabalhe em nossas vidas, vai quebrando cada coração aqui, vai quebrantando cada coração aqui, Senhor, e vai fazendo a tua obra avançar em cada vida, cada casamento, cada família aqui representada, que novos Judás apareçam cada dia mais, Senhor, homens que eram de um jeito, mas que foram transformados pelo Senhor, homens que não eram dignos de bênção, mas que pela graça foram chamados pelo Senhor para serem dignos desta bênção que o Senhor preparou para nós por meio de Cristo Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tão grande amor que o Senhor demonstrou por Judá e demonstrou por nós também, por meio de Cristo Jesus. E quem é amado do Senhor, dê glória a Deus. Quem se sente amado pelo Senhor, diga aleluia, aplaude, exalte o Senhor, glorifique o Senhor nesta noite. Glória a Deus, aleluia, Pai. Glória ao teu nome, Jesus, glória ao teu nome. Amém, igreja? Você recebe essa palavra nesta noite? Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Deus ama pessoas como Judá. Deus ama pessoas como nós. Nós vamos fazer a oração final, agradecendo a Deus por esta noite tão preciosa e por este domingo tão precioso. Levante as suas mãos assim. Amado Deus e amado Pai, obrigado, meu Deus, por esta palavra tão preciosa, onde podemos ver teu Filho Jesus. Nós não vimos somente Judá, nós vimos Jesus, aquele que é o leão da tribo de Judá, aquele que recebeu o cetro e ninguém poderá tirar dele, aquele que lavou as suas vestes no sangue para nos salvar e nos remir e juntar todos os irmãos em louvor e glória ao teu nome. Sim, é Jesus que vimos nesta noite. Agora, Pai, se temos chegado ao final desta reunião, que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, nos dê uma boa noite, um bom final de noite, uma semana abençoada a todos os teus filhos e filhas, que o teu amor, a tua graça e a tua bondade permaneçam com todos, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até quarta-feira estaremos aqui de volta.